O advogado do casal Mantovani, que depois hoje, na investigação que apura a suposta agressão ao filho de Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, confirmou que a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do casal hoje. Segundo o advogado Ralph Tortman, a operação ocorreu fora do contexto investigado de ataque contra a honra. O Matheus Meirelles está de volta e tem os detalhes. Matheus, em que momento que foi essa operação de busca e apreensão? O que a PF estava buscando? Qual é a justificativa? Olha, Raquel, essa operação de busca e apreensão por parte da Polícia Federal, de acordo com o advogado Ralph Tortman, ocorreu nos últimos dias nos celulares do casal, da Andréia e do Roberto Mantovani, com o objetivo de identificar, segundo ele, provas ou possíveis relações com os ataques de 8 de janeiro aos Três Poderes em Brasília e também quanto a possíveis ataques às urnas eletrônicas, o que tornaria essa operação num caminho diferente do que há a investigação, que é pelos crimes de ameaça e crime à honra do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo o advogado do casal, essa busca e apreensão foi autorizada pela presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. Agora, durante todo o dia, a Polícia Federal ouviu esse casal para entender o que aconteceu de fato no Aeroporto Internacional de Roma, isso depois do ministro ter participado de uma palestra em Siena na última sexta-feira, e ambos tiveram a mesma versão durante os depoimentos. O marido, o empresário Roberto, ele depôs na parte da manhã, já a mulher dele, Andréia Mantovani, depôs na parte da tarde. Ambos disseram que não hostilizaram o ministro Alexandre de Moraes, afirmaram que, na verdade, o único contato que tiveram com ele foi visual, em um momento mais próximo, quando ele se aproximou para tirar o próprio filho de perto de uma confusão que ocorria. E eles também negaram qualquer agressão ao filho do ministro do STF. Também disseram que não derrubaram o óculos desse jovem. Eles disseram que houve sim uma discussão envolvendo esse jovem, que eles nem sabiam que era filho ou algum parente do ministro Alexandre de Moraes, e que esse jovem teria desferido agressões verbais a Andréia Mantovani, mas que eles em si não fizeram nenhum xingamento específico ao ministro do STF, nem nenhuma agressão ao filho dele. O ministro, ele alega que foi sim hostilizado diretamente por essas pessoas e que o filho foi agredido fisicamente. Roberto Mantovani alega que apenas o afastou esse jovem de perto da esposa durante a discussão, que teria começado por causa do acesso a uma sala VIP do aeroporto, sala essa onde estava o ministro Alexandre de Moraes com a família, e que esse casal queria ter acesso também, mas disse que não tinha essa possibilidade de entrar. Agora, então, essa versão do advogado de que houve uma busca e apreensão aos celulares do casal, mas com um intuito diferente da investigação, com o intuito de buscar informações sobre os ataques de 8 de janeiro e também sobre possíveis ataques às urnas eletrônicas. Raquel. Vamos reunir todo mundo aqui. Obrigada, Matheus. Vamos reunir todo mundo aqui comigo, Leandro e Tainá. Leandro, Tainá, olha, vamos detalhar aqui a informação que o Matheus nos traz. O que diz o advogado? Ele diz que a busca e apreensão foi para pegar o celular deles e querendo encontrar alguma vinculação entre o casal e acusações à urna eletrônica e aos atos golpistas. Me lembrou muito a primeira apuração que eu fiz com o advogado, em que ele falava que ele tinha muito receio dessa questão, que ele queria separar as coisas, né? De que uma coisa era uma acusação de um crime contra a honra. A outra coisa era você acusar o casal de fazer um ato, de estar envolvido nos atos golpistas, de aquele episódio no aeroporto ser um crime contra o Estado Democrático de Direito.
E a operação da PF parece que está indo nesse sentido. Eu me lembro que eu perguntei ao advogado, eu falei, mas seus clientes têm postagens contra o governo, postagens golpistas, e estiveram em Brasília? E ele disse que, pelo que ele sabia até aquele momento, não. Agora, o foco da PF no celular, pela declaração do advogado, parece que está indo nesse sentido, Leandro. De tentar entender quem são essas pessoas e se elas têm algum tipo de vinculação com algum dos tantos inquéritos abertos sobre atos antidemocráticos no país. Tem o das milícias digitais, o dos atos antidemocráticos, o específico do 8 de janeiro. Enfim, é uma forma, né? A gente vai precisar pegar o pedido da Polícia Federal, como eles encaminharam esse pedido de busca e apreensão e como foi determinado, né? Para a gente entender a extensão e o porquê dessa operação de busca e apreensão, que é uma medida invasiva, é uma medida que, enfim, ela precisa estar fundada em indícios mínimos, né, de que há um crime sendo cometido ou que um crime foi cometido. A gente precisa entender ainda em que bases que se deu essa operação de busca e apreensão, né? Só trazer a nota aqui, Leandro, tem uma nota da Polícia Federal sobre isso, vamos ver se o nosso time consegue espelhar, mas eles dizem o seguinte, ó, a PF cumpre nesta tarde os mandatos de busca e apreensão expedidos pelo STF em 2 endereços na cidade de Santa Bárbara do Oeste, aqui no estado de São Paulo. As ordens judiciais estão sendo cumpridas no âmbito da investigação, tá aí na tela para vocês a nossa tarde. Acho que está atrapalhando, Bianca. Se a gente conseguir tirar, pronto, subimos um pouquinho. As ordens judiciais estão sendo cumpridas no âmbito de investigação que apura os crimes de injúria, perseguição e desacato praticados contra o ministro do STF na última sexta-feira, 14/7, no Aeroporto Internacional de Roma, capital italiana. Então, olha, um detalhe importante, a Polícia Federal, nesta nota, não está falando de nenhum crime de atentado ao Estado Democrático de Direito. Por enquanto, eles estão falando em injúria, perseguição e desacato, que seriam crimes ali do atentado contra a honra, ali de terem xingado o ministro. Agora, a apreensão do celular pode ser para buscar uma foto daquele episódio específico. Agora, o advogado, na sonora, que o nosso time ouviu, a gente está vendo se a gente consegue cortar do advogado, ele vai além. Ele diz que está se buscando ligações com os atos golpistas, o que não está aqui nos crimes que estão sendo investigados pela Polícia Federal, Tainá. Raquel, a gente precisa entender melhor realmente. A PF traz essa nota, já trazendo alguns caminhos por onde a investigação perpassa e para onde ela deve ir. Mas, lembrando, ainda é uma investigação muito inicial em que a gente só tem o depoimento, né? Muito contraditório de uma parte e de outra, que será esclarecido a partir do momento em que as imagens chegarem ao Brasil, a partir do momento em que os investigadores se debruçarem sobre elas. E também a partir do ponto em que eles vão sentar e olhar e ver o que tem nesse celular. Lembrando, tem muita divergência em torno desse assunto de incluir ou não o crime contra o Estado Democrático de Direito. Ontem também, aqui no bastidor, eu falei que isso está no radar da Polícia Federal, sim. Eles não mencionam, mas está no radar. Ontem a gente questionou o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal se ele achava ou não que isso incluía a abolição do Estado Democrático de Direito. Ele concordou que pode existir a prova, fato suficiente para embasar esse tipo de incriminação contra os agressores. Agora, voltando mais uma vez no ponto de que é uma investigação inicial. A gente não tem elemento suficiente ainda para dizer por quais caminhos ela seguirá. Perfeito. Vamos ouvir agora, gente, o que disse o advogado, para vocês irem entendendo todas as versões dessa história. Eu acredito assim, primeiro, toda decisão judicial ela deve ser respeitada, mas eu acredito que se o Supremo Tribunal Federal tivesse conhecimento dos depoimentos que foram prestados hoje, eu acredito que muito provavelmente uma decisão dessa não saísse. Na verdade, uma busca em torno de celular
querendo encontrar alguma vinculação de algum deles com alguma questão relacionada à urna eletrônica ou ataque golpista, o que não existe em absoluto. Então, Leandro, Tainá, conversando aqui com fontes da Polícia Federal. Eles dizem que a busca de celular, por enquanto, é para buscar elementos que comprovem o crime. O crime no aeroporto. Mensagens, vídeos. Agora, a Tainá está trazendo a avaliação que, sim, a apuração dela dentro da PF é que tem essa ideia de investigar se há crimes envolvidos ao atentado ao Estado Democrático de Direito. Uma outra fonte aqui na Polícia Federal está me dizendo que, por enquanto, é o que está ali na nota, só ligado ao aeroporto. O advogado já dá esse salto, Leandro, eu acho que numa estratégia de defesa para tentar desvincular as coisas, porque um crime como atentado ao Estado Democrático de Direito é muito mais grave. Agora, a gente precisa também ter cuidado no Brasil, né? Porque tem muitas gradações aí nessa história. Se foi uma discussão por uma entrada numa sala VIP no aeroporto, é uma coisa. Se você fez um crime ali de calúnia contra um ministro, xingando um ministro, como vários outros episódios lamentáveis que a gente já viu no Brasil, é outra coisa, é bem mais grave, claro. Agora, você levar isso para um ataque à democracia, aí nós estamos falando de um outro patamar, será? Vamos ver quais serão os elementos para classificar como um ataque à democracia, né? Um ataque ao ministro Alexandre de Moraes. O que foi perceptível, o que tem sido perceptível na repercussão desse caso é de que existe uma preocupação objetiva com a segurança dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque o que a gente tem de informação até agora nos conta que houve uma agressão física a um dos filhos do ministro Alexandre de Moraes, né? E os ministros do Supremo, eles estão frequentemente em locais públicos, como um aeroporto, que qualquer cidadão pode estar, mas vira e mexe, estão participando de palestras, estão participando de eventos, e isso gera uma preocupação maior, né, com os ministros, porque a coisa pode escalar para um caminho inimaginável, né? Então, vamos ver o que a Polícia Federal vai encontrar. O que fica claro por essa nota, né, é que tem crimes em específico que estão sendo apurados, o crime de injúria, de perseguição e de desacato praticados contra o ministro Alexandre de Moraes na sexta-feira passada, e que esse é o escopo da PF até aqui. Vamos ver se lá, nessas mensagens, eles vão encontrar avaliações dessas pessoas, confirmando eventualmente que participaram de agressões, eventualmente celebrando. A gente já viu isso acontecer. Então, é um tema bastante sensível, né, esse, e que está muito claro o escopo que temos até aqui, né? Injúria, perseguição e desacato. É o que diz a Polícia Federal. Mas o fato é que a gente não pode desvincular essa agressão de um contexto maior, um contexto em que casos de violência política no país têm crescido bastante a níveis alarmantes, né? A gente teve no último trimestre um levantamento da Unirio mostrando que janeiro, fevereiro e março de 2023 teve um número maior de casos de violência política do que nos últimos 3 anos, no primeiro trimestre dos últimos 3 anos. Então, há um caldo, né, de guerra política no país e que fez aí até onde temos informação, mais uma vítima, e que, enfim, a reação enérgica é um pouco para tentar traçar uma linha no chão, né, e blindar os ministros de outros ataques do tipo. Não, você não tem dúvida, né, Leandro, que tem uma polarização enorme do país. O 8 de janeiro está aí para não nos deixar esquecer. Agora, é preciso apurar tudo com muita calma, porque são acusações muito diferentes. Uma questão é um ataque contra a honra, outra questão é transformar tudo no Brasil em ataque ao Estado Democrático de Direito. Estava até conversando mais cedo com um advogado, Tainá, e ele me disse que esse artigo na lei, ele é novo, né? E você vai ter que fazer uma interpretação. O ministro Alexandre foi agredido em razão das suas decisões, e aí você leva isso a uma interpretação nesse sentido? Ou você realmente está
reduzindo esse escopo e você está falando só de calúnia. E a outra dúvida que dá, enfim, a gente tem que levantar essa questão, é se essa busca e apreensão, ela é o que às vezes a gente chama do fishing expedition. Você vai lá, apreende o celular, você está investigando a questão do aeroporto, mas e se você encontra outras coisas? Raquel, eu assim, ainda acho que a gente precisa avançar muito nas informações que chegam. Acho que a gente precisa entender melhor também com os especialistas para poder trazer algum posicionamento aqui. Não me arriscaria em fazer nenhum posicionamento agora, porque realmente, enfim, surpreende, mas, por outro lado, a Polícia Federal já traz, assim como a defesa saiu de antemão apresentando a sua justificativa e já se antecedendo ao que poderia vir, né, enxergou lá longe a possibilidade dessa acusação de abolição do Estado Democrático de Direito, a Polícia Federal também se utiliza aí desses argumentos. Olha, estão sendo investigados por isso, e nós estamos pegando os aparelhos deles porque nós precisamos saber o que consta para poder elucidar melhor o caso, trazer mais informações à luz. Agora, lembrando, né, Raquel, tem aí uma questão. O ministro do Supremo e do TSE, né, o Alexandre de Moraes, ele também diz ter tirado fotos e ter trazido provas, né, documentado essas imagens para poder servir de embasamento nas alegações que ele faz no depoimento dado à Polícia Federal. É preciso ver também como é que foi tratado isso. O celular do ministro, né? Nesse caso, também precisa ser retido. O celular da outra parte, do filho do ministro, como a gente trouxe, né? Que teria também levantado o braço. Nesse momento, teria acontecido a agressão para fazer o registro, né? Essas informações, elas vão ser confrontadas e vão ser confirmadas. Também vai ser levado para a perícia. Acho que é por aí que a gente vai conseguir entender melhor a situação da apreensão dos aparelhos celulares. Mas, por hora, a PF se baseia e se justifica dessa forma de que é necessário avançar nas investigações a partir das informações que constam no documento, nos celulares dos supostos agressores, né?